Hoje nós conversaremos sobre como incluir regras ou inteligência no nosso questionário eletrônico. Para isso eu vou clicar aqui no ícone do AppInfo e dentro dessa tela principal eu vou clicar aqui em Enter Data só para ilustrar o resultado que a gente vai alcançar. Vou considerar como case o nosso problema sobre alcoolismo, que eu comecei a ilustrar quando eu ensinava a elaborar o questionário. Então esse meu questionário, depois de concluído, ele ficou com 3 páginas, envolvendo características pessoais, características específicas da saúde sobre o consumo de bebidas alcoólicas. E essa seria a nossa tela inicial, sobre características sociais ou socioeconômicas. Eu vou clicar aqui no Record, na verdade eu já fiz 7 registros, eu vou clicar aqui no Record para a gente poder simular como é que seria a aplicação desse questionário eletrônico. Então, quando eu falo sobre incluir algumas inteligências, seria, por exemplo, após eu definir a data de nascimento da pessoa, digitar aqui uma data qualquer, e quando eu sair desse campo data de nascimento, a idade vai ser calculada automaticamente. Percebam que esse campo é um campo em que eu não edito, eu não incluo informação, ele está inclusive de uma cor diferente, porque eu coloquei ele como sendo read only. Então eu vou ensinar vocês a trabalhar com função que calcula essa idade automaticamente. Vou sair daqui do campo data de nascimento para a gente ilustrar como é que seria isso. Cliquei no Tab e ele calculou aqui 62 anos automaticamente. Uma outra coisa bacana é que para município em que reside, eu tenho aqui Barbalha, tenho Crato, tenho Juazeiro e tenho aqui a opção Outro. Se eu clicar na opção Outro, o ideal é que eu permita que o respondente possa me informar qual seria esse outro município que ele reside. Então, automaticamente, quando ele opta por outro, aparece o campo qual, para que ele possa me informar qual seria esse outro município. É outra coisa que eu vou ensinar vocês a fazer, como ocultar e exibir esses campos de preenchimento complementar. Outra coisa bem parecida com o cálculo da idade seria, a partir da renda familiar total e do número de pessoas da família, a gente poder calcular automaticamente a renda familiar média. Quando eu sair desse segundo campo de preenchimento, ele vai preencher também isso automaticamente. Então aqui eu tenho dentro do questionário envolvendo características pessoais 3 automatizações que ajudam demais a vida do preenchedor ou da pessoa que está ali manipulando o questionário. Para continuar essa ilustração, lá na página de características de saúde do meu questionário, eu poderia também calcular a partir do peso da pessoa e da sua altura, eu poderia também calcular o IMC já automaticamente. Assim como se a pessoa teve problema renal, se eu clicar aqui em cima, e aí é um problemazinho que eu tenho para esse tipo de campo, o ideal é que ele já tivesse aparecido aqui as opções, mas e sempre que eu puder eu vou falar sobre esses probleminhas, sobre esses erros que o próprio AppInfo tem, que a gente chama de bugs, São deficiências, aplicações do que a gente sugere para ele. A gente pede que ele faça uma coisa e ele termina não conseguindo fazer. São erros de código, Então, em algum momento, alguém implementou o código com essa deficiência. De qualquer maneira, quando eu sair desse campo, vou clicar aqui no Tab, ele vai me exibir aqui a opção de responder para quem teve problema renal, se esse problema demandou alguma intervenção cirúrgica ou não. O mesmo vai acontecer para se a pessoa teve problema cardíaco. Se eu clicar em sim, então automaticamente quando eu sair desse campo vai aparecer a opção
para que eu informe se esse problema demandou ou não alguma intervenção cirúrgica. Vou continuar aqui brincando de responder. E aí, para continuar essa brincadeira, lá em características de consumo de bebida alcoólica ou de bebidas alcoólicas, vocês vão perceber que existem algumas perguntas faltantes, ó, entre C1 e C2 teria C3 e C teria C2, entre C4 e C6 teria a C5. E essas questões só vão ser realizadas para quem consome bebida alcoólica. Então, por exemplo, se a resposta para a frequência com que a pessoa consome bebida alcoólica for nunca, as questões C2 e C5 vão continuar ocultas. Caso a pessoa consuma pelo menos raramente, essas questões vão aparecer para o respondente. É uma outra automatização. Então, são detalhezinhos que eu vou ensinar vocês na nossa conversa de hoje. Vou clicar aqui no Record só para fazer esse registro. E aí eu já teria a simulação de 8 respostas. Bom, vamos lá, né? Vou explicar um pouco para vocês agora sobre o que estaria por trás dessa inteligência que eu incluí no meu questionário. Eu vou clicar aqui em Edit Form para a gente ter chance de visitar o questionário na formatação editável. Então a gente trabalhou com esse questionário no nosso último momento, né? Vocês vão perceber que o campo, o município em que reside, que antes eu tinha colocado como option, eu troquei para legal value, né? Então ele agora é um legal value, porque é mais um bug do AppInfo. Se você trabalha com option, embora que naturalmente se eu escolhesse a opção ou outros, ele deveria me permitir habilitar ou desabilitar algum campo adicional, infelizmente isso não acontece. O AppInfo tem realmente essa deficiência. Porém, com legal values, ele termina funcionando. Então, se você quiser incluir alguma inteligência ou alguma ação que se desencadeie da seleção de alguma alternativa de resposta, então é melhor que você trabalhe com legal values ao invés de trabalhar com o objeto option. Inclusive, aquele delayzinho que existe no yes ou no, vocês também podem contornar trabalhando com legal values. Então, de certa maneira, o legal value seria aí a melhor alternativa para se trabalhar. E o que é que acontece? O que é que nós temos aqui por baixo, né, que me traz essas regras? Vocês vão se lembrar que esses campos, eles têm um rótulozinho. Se eu clicar aqui em propriedades, eles têm um rótulozinho, por exemplo, esse aqui é data de nascimento, ó, com um alzinho aqui no começo. Vão ser esses rótulos que vão me permitir incluir aquelas regras de decisão nos meus códigos. Então, por baixo o que tem é o que a gente chama de linhas de código, que são coisas que os programadores terminam implementando para conseguir construir interfaces como essa que eu estou aqui exibindo para vocês, como é o próprio AppInfo, como é o Microsoft Word, o Excel, o Calc, né? Então, essas ferramentas que você trabalha a partir do teclado e a partir do mouse são ferramentas desenvolvidas por esses programadores. Por baixo dessas interfaces e dessas inteligências existem os nossos códigos-fonte. Então, quando eu clicar aqui em Check Code, eu vou ter chance de implementar todas essas regras de decisão. Essas regras de decisão, elas promovem aquela brincadeira de calcular alguma coisa automaticamente, de você ocultar ou exibir algum campo. Então é daqui que vem é isso aqui que dá vida àquelas regras lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas linhas de comando, vou salvar, vou deixar aqui limpinho como seria na máquina de vocês quando vocês abrem essa tela, né, esse check code pela primeira vez. E ao final desse percurso, a gente teria os nossos códigos.
Deixa eu falar um pouquinho sobre os códigos para depois mostrar para vocês como é que a gente pode construí-los, né? Vocês vão perceber que eu separei aqui, ó, um espaço dedicado a características pessoais, um espaço dedicado a características de saúde e um espaço dedicado a características de alcoolismo, né? E aí, por exemplo, ó, o que é que acontece? O ideal é que o campo do município em que reside, que seja outro campo, né, município em que reside, o ideal é que você comece essa página de características pessoais com esse campo escondido. Não tem sentido aparecer outro município se a pessoa pode ter escolhido Crato, Juazeiro ou Barbalha, que eram as opções mais prováveis, né? Então, antes de eu exibir a página, características pessoais, eu vou pedir que o código esconda o campo dedicado a um outro município em que a pessoa residiria. E aqui a gente tem o que se chama de bloco de código, o corpo de código, né? Aqui eu tenho linhas de comando que me permitem destacar se eu estou trabalhando com a página ou se com um campo, que é o que acontece aqui com data de nascimento. Eu digo se a ação é antes ou após alguma coisa. E sempre concluo os meus blocos de código finalizando esses comandos iniciais. Então, se eu tive um before, eu vou ter um end before. Se eu tive um page, eu vou ter um end page. A mesma coisa para field, né? Se eu tive um field, eu vou ter um end field. Se eu tive um after, eu vou ter um end after. Então, existem comandos que escondem, existem comandos que atribuem valor, que é o que acontece aqui com a variável idade, que ela recebe aqui em anos a distância ali entre a data de nascimento e a data do seu sistema, do seu computador. Eu poderia ter aqui, ao invés de anos, talvez meses ou dias. Então, depende muito da necessidade do implementador do código. E aí, por exemplo, nesse terceiro bloco de código aqui, ainda em características pessoais, eu digo que para o campo, o município em que reside, né, ao você clicar e escolher uma opção entre, no caso, Barbalha, Juazeiro, Crato e outros, se por um acaso o município de residência for no clique você optar por outro, então desesconda, né, ou exiba aquele campo dedicado a um outro município. Se por um acaso a pessoa não clicou em outro, então mantenha escondido ou volte a esconder outro município em que reside. Tá? Brincando mais um pouquinho aqui agora com o campo em relação à renda familiar. Né? Então, ó, após o preenchimento da informação sobre o número de pessoas na família, atribua a variável renda familiar média, faça com que ela equivalha, né? A renda familiar total, dividido, e a barra de dividido está aqui, ó, esse espaçozinho aqui, ó, dividido pelo número de pessoas da família. Então, são regras semelhantes que vão acontecendo também lá nas características de saúde e também lá nas características de alcoolismo. Vou ilustrar alguns campos desses aqui para vocês lá no AppInfo, né? Então, o que é que eu acho bacana e por que é que eu digo que o AppInfo é pedagógico? Se você estiver na linguagem R, você vai conseguir trabalhar com mouse em pouquíssimas oportunidades. Já o AppInfo permite que a gente construa diversas linhas de código a partir do mouse. Quando você tiver uma intimidade maior, você pode até deixar de utilizar o mouse e vir aqui digitando diretamente as suas linhas de código. Então ele é pedagógico nesse sentido. À medida que a sua necessidade for aumentando, você vai desenvolvendo essas habilidades computacionais. Bom, vamos voltar lá para o AppInfo e fazer essa brincadeira, né? Utilizando o mouse. Então eu estou aqui no checkcode. A primeira ação que eu desejo realizar aqui em características pessoais é que esse campo, outro município de residência, ele não apareça de início, que ele seja escondido inicialmente. Então, para a tela de características pessoais, eu vou pedir que ela apareça já com esse campo escondido. Eu tenho aqui, ó, os espaços para as telas, ó, características pessoais, de saúde, de consumo de bebidas alcoólicas. Então, eu vou expandir aqui o espaço de características pessoais, vou dizer, olha,
antes que essa página seja exibida, eu desejo adicionar um bloco de código. Clique aqui logo embaixo. Esse textozinho aqui, inclusive, que aparece no início, é dando uma descrição sucinta do que é que você pode fazer, como você deve trabalhar aqui usando o mouse, né? Você escolhe um bloco nessa tela superior, depois você decide o comando nessa tela inferior e todo o texto deve ser incluído, todos os comandos devem ser textualizados a partir dessa tela de codificação. E aí o importante é que o cursor esteja no lugar adequado. Vocês vão perceber que quando eu cliquei aqui no Adblock, ele estava piscando aqui dentro. E eu tirei desse lugar. Isso seria suficiente para eu jogar o meu código subsequente em um lugar equivocado. Deixa eu voltar e deixar ele bem acentuado aqui, né? Entre o before e o end before. Características pessoais. Então eu desejo que aqui dentro o campo dedicado a outro município seja escondido, né? Cliquei aqui no Adblock. Aqui embaixo eu tenho os comandos que eu posso realizar. Eu vou clicar aqui no Hide, que me permite fazer ocultações. Eu desejo ocultar o campo outro município em que reside. Pronto. Deixa eu só deletar essa linhazinha aqui para a gente ganhar espaço. Então vocês vão perceber que essas linhas de código, elas são semelhantes a essas linhas de código que eu já tinha discutido textualmente com vocês. Uma outra operação interessante. Após digitar a data de nascimento, que a idade seja calculada em anos automaticamente. Então eu vou atribuir à idade o resultado dessa função anos, a partir do preenchimento, ou logo após o preenchimento da data de nascimento. Vamos lá, né? Então, logo após digitar a data de nascimento, eu vou expandir aqui o campo de data de nascimento. Logo após ser informada a data de nascimento, eu quero incluir um bloco de código. E esse bloco de código vai fazer o seguinte, ele vai atribuir, eu vou clicar aqui no Assign, que faz isso, né? Ele vai atribuir a variável idade, vou procurar aqui pelo campo idade, a expressão, ele vai atribuir a variável idade, a expressão, eu vou procurar aqui agora a expressão nesse f de x. Eu tenho aqui, ó, funções de data, e tenho aqui, ó, a função years, a função months, a função days. E eu vou clicar aqui em years. E aí vocês já reparam que ele coloca aqui num texto mais clarinho quais são os argumentos dessa função. Esses argumentos, o start date e end date, eles vão aparecer também ali no espaço de expressões. Vou clicar aqui em years. Ele me traz o texto da função years e me traz aqui um campo start date e end date. Então, o start date, vocês vão perceber que eu vou selecionar desde o símbolo de menor até o símbolo de maior. Esses símbolos eles devem ser trocados, esse texto, né? Menor, maior, start date, eles devem ser trocados pela data inicial para que essa função years opere adequadamente. Essa data inicial seria a data de nascimento da pessoa. Vou procurar aqui no Available Variables essa variável data de nascimento, está aqui. E aqui para o end date, eu vou querer que ele calcule a partir da data de sistema. Então vou clicar de novo aqui em f de x, funções de sistema, e vou ter aqui System Date. Vou clicar aqui, ele substitui end date por System Date. Pronto. Essa função aqui, ó, ela vai terminar sendo jogada com resultado a ser guardado lá na variável idade. Quando eu clico aqui em OK, então é adicionado essa linha de código, esse bloco de código aqui, logo após a data de nascimento ser preenchida. Vocês vão reparar de novo que esse texto, ele equivale a esse texto aqui, ó, sobre data de nascimento. Bom, agora eu vou fazer a brincadeira para que, se o município em que a pessoa reside for outro, além de Barbalha, Juazeiro e Crato, que a pessoa exiba o campo para que ela possa informar qual seria esse outro município. Vocês
vão perceber que é numa ação de clique no campo município de residência. Então, vou vir aqui em município de residência. Eu tenho 3 ações possíveis, before, after e click. Vou clicar aqui em click e vou querer adicionar um bloco de código. Ele já adicionou aqui. Eu vou dizer o seguinte: se, e aí tem o comando if, não permite isso, né? Se por um acaso a variável município de residência receber um conteúdo igual, aí vou colocar aqui entre aspas, ó, texto igualzinho ao da opção que eu tenho lá, outro, né? Então, eu vou clicar aqui nessa meia página, né? E vou dizer que eu quero que seja desocultado ou exibido, né? O campo outro município em que reside. Caso contrário, caso ele clique em outra alternativa que não outro, né? Tipo Barbalho, Juazeiro e Crato, eu não vou precisar desse campo. Então, eu vou pedir aqui para ele fazer a ocultação do campo outro município em que reside. Vocês percebem que eu estou sempre utilizando o mouse, mas eu poderia tranquilamente dar um Ctrl C nesse texto, dar um Ctrl V aqui embaixo e simplesmente tirar esse N, né? A única diferença que teria entre essas duas linhas de código seria essa. Vou clicar aqui em OK. E os comandos que eu tenho, eles são exatamente equivalentes ao que eu tenho aqui em relação ao município em que a pessoa reside. Vocês percebem que, por enquanto, né, de início a gente utiliza o mouse, mas poderia tranquilamente não estar usando o mouse. Tá? Com o tempo a gente vai se familiarizando com esse código. Por fim, para características pessoais, eu vou incluir aqui a inteligência para permitir que se calcule automaticamente a renda familiar média, a partir da renda familiar total e do número de pessoas da família. Então, eu estou supondo que o último campo a ser preenchido vai ser o número de pessoas da família, que é a ordem que está lá no meu questionário, e após o preenchimento desse campo, ele vai atribuir a renda familiar média, essa divisão aí. Bom, então deixa eu fazer isso. Então, a variável é a A7, né? Número de pessoas da família. Após o preenchimento dessa informação, adicione um bloco de código. E aqui eu desejo que você atribua, a partir do assign, a variável renda familiar média. E aqui eu vou colocar a expressão. A expressão vai envolver a divisão entre a renda familiar total, a divisão dela, pelo número de pessoas da família. Clicar aqui em OK e vocês mais uma vez vão perceber que essa linha de código ela equivale a essa linha de código que eu tenho nesse arquivo auxiliar. Bom, com isso eu ilustrei para vocês alguns passos que permitem que a gente inclua inteligência nos nossos questionários. Para saber se o código está funcionando bem, se você não cometeu nenhum erro, não deixou o cursor no lugar errado, ou terminou clicando aqui, deletando alguma coisa, eu sugiro sempre que vocês cliquem em Validate Check Code, que o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar compilar esse código. O que significa compilar? Tentar traduzir para a máquina aquilo que você digitou numa linguagem que você tenha um mínimo conhecimento. Então, nesse processo de tradução para a máquina, se houver algum erro, ele vai reclamar. Então, aqui quando eu clico em Validate Check Code, ele diz que o código está válido, está ok. Se, por exemplo, eu tirar esse Nzinho aqui do final de assign, e clicar em Validate Check Code, ele vai me reclamar. Ele está dizendo aqui que existe um erro de sintaxe, né? Ele está me reclamando que a variável que recebe renda familiar média tem algum erro em volta dela. Ele destaca aqui em vermelho onde é que está o erro. Deixa eu devolver o Nzinho para o assign. Quando eu clico em Validate Check Code, aí ele diz que agora já está ok novamente. Clico em salvar e clico em fechar.
vocês percebem que ele mantém aqui em negrito aquelas páginas que já têm alguma inteligência incluída. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui com essa página, com esses comandos, vocês podem fazer com os outros. E com curiosidade, vocês podem brincar com outras tantas alternativas, não é? Isso aqui é mais um estímulo inicial para que vocês possam ter esse caminho a ser percorrido, não é? Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.